Shalom! Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, mas antes eu gostaria de estar orando pela sua vida, pela sua mente, para que você possa compreender aquilo que o Espírito Santo quer ministrar hoje sobre sua vida. Senhor, em nome de Jesus, neste momento eu venho apresentar a vida dos teus filhos diante do Senhor, que estão, Senhor, assistindo esse vídeo. Peço que o teu Santo Espírito venha ministrar nos seus corações, na sua mente. Eu levo agora os seus pensamentos cativos a Cristo, toda a mente grega, toda a mente religiosa, tudo aquilo que vem das trevas para impedir os teus filhos de chegarem ao conhecimento da verdade, seja bloqueado agora, em nome de Jesus. Declaro que os teus filhos têm a mente de Sião. Nós sabemos que desde o princípio Deus tem um propósito grandioso para nós. Deus, então, quando ele cria o homem, coloca ali no jardim do Éden, ele dá o governo da terra ao homem. Tanto que o homem é que coloca o nome em tudo. Lá em Salmos nós vemos que Deus diz que o céu dos céus pertence a ele, mas a terra ele deu o governo ao homem. Satanás, sabendo disso, Satanás então cria estratégias para que o homem pudesse vir a pecar e ele tomar esse governo ali da mão do homem. Mas Deus, no seu plano perfeito, ele então separa ali um povo, ele separa uma nação para cumprir o propósito e devolver este governo ao homem. Nós vemos que Deus então separa ali Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que levarei, para uma terra aonde ali eu te farei pai de multidões, aonde ali eu farei pai de uma nação. E assim Abraão ouve aquele chamado de Deus, ele obedece e ele então vai para cumprir o chamado propósito. Porém, Deus diz a Abraão que durante 400 anos ele permitiria que o povo, a descendência dele, ficasse escravo em uma terra estranha. Mas que com 400 anos ele se lembraria da promessa e tiraria aquele povo com mão forte e poderosa para cumprir o chamado, para cumprir o propósito. Deus estava então tratando daquele povo, ensinando aquele povo para que ele pudesse então usar aquele povo com mão forte e poderosa, cumprindo os planos e projetos que estão na eternidade para nós, principalmente para a nação de Israel. Passado 400 anos, Deus então ele se lembra da promessa, 400 anos impreterivelmente. Quero deixar, para nós nesse dia que Deus jamais se esquece das promessas que fez para mim e para você. Ele não se esqueceu. Ele tem o tempo certo, ele tem a data correta, ele tem dentro do calendário dele dia, hora e mês específico para cumprir a promessa nas nossas vidas. Passado 400 anos, então, ele levanta ali Moisés, o libertador daquele povo. Nós conhecemos, que Deus, então, permite com que aquelas 10 pragas venham acontecer ali no meio do Egito, para que o povo hebreu tivesse uma fé fortalecida e para que o Egito soubesse quem é Deus, quem é o Eterno, quem é Adonai, o Deus no qual nós servimos e o Deus no qual nós adoramos. Deus então tira aquele povo ali com mão forte e poderosa e leva aquele povo ali para o deserto. No deserto Deus iria ali colocar diante daquele povo a Torá, que é a palavra de Deus, a mitzvot, os mandamentos de Deus, para que eles pudessem ali cumprir. E ali, através daquela Torá, da mitzvot, das leis, ele estava estabelecendo o reino dele aqui na terra. E começaria com este povo. Através daquele povo, nós teríamos o entendimento da verdade e de quem Deus realmente é. Então, Deus separa aquele povo e ele separa por tribo. Ali nós vemos, as 12 tribos que Deus então separa, que é a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, Manassés e a tribo de Benjamim. Ele então separa essas 12 tribos que são, os filhos ali, a descendência de Jacó. Ele separa havia o tabernáculo e ele separa de 3 em 3, 3 na frente, 3 atrás, 3 de um lado, 3 do outro,
aquelas tribos, cada uma delas tinham dons específicos para que elas pudessem cumprir o propósito, o chamado. E ali Deus, então, através de Moisés, ele leva aquele povo ali a adorar a Deus verdadeiramente. Porém, meus queridos, Moisés, ele morre. E ali, então, Deus levanta Josué. Josué é um guerreiro. E Josué, então, dá continuidade, ali levando o povo a conquistar a terra. Quando Josué já está avançado em idade, Josué reúne todo o povo. E Josué, então, diz ao povo que ele já estava avançado em idade. E a terra ainda havia muito para ser conquistada. E ele então leva ali diante do povo todos os feitos que Deus havia realizado no meio deles. E diz a eles: vocês vão escolher a quem vocês querem servir. Porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor Jesus. E aquele povo ali chora, né, diante de Deus. E eles ali fazem ali um voto, uma promessa diante de Deus, dizendo que eles também servirão a Deus. Porém, meus queridos, Josué morre. E ali aquela geração também vai morrendo e o povo vai se esquecendo dos feitos de Deus, vai se esquecendo da Torá, vai se esquecendo das mitzvot, não cumpre mais as leis de Deus, os decretos de Deus. E ali o povo então deixa de adorar a Adonai, o eterno, único e verdadeiro Deus. Passado um tempo, Deus então levanta Davi. Davi então como um verdadeiro adorador. Nós vemos que quando Davi ele foi ali buscar a Arca da Aliança, Davi ele não entendia como que se carregava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela representa a presença de Deus. E ali houve então uma situação onde alguém toca na arca e morre. Davi fica triste, Davi então vai estudar como que deve carregar, transportar a Arca da Aliança. Havia protocolos no qual Davi deveria seguir. E um desses protocolos era o quê? Sacrificar e adorar. Davi, então, ali ele sacrifica vários animais diante de Deus e ali ele adora, ele dança na presença de Deus, ele constrói ali uma tenda para que pudesse colocar aquela arca representando a presença de Deus. E ali no tempo de Davi, Davi leva o povo a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Davi entendia o poder da adoração. Davi, meus queridos, ele estudava a Torá. A Torá são 5 livros, do que nós chamamos de Velho Testamento. Esses 5 livros, onde estão ali os mandamentos, onde estão ali as mitzvot. Davi, ele estudava, ele conhecia das leis do Senhor. E ele cumpria, meus queridos, ali aquelas leis que estavam estipuladas naquela palavra. Tanto que ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele sabia que o segredo de uma vida bem-sucedida estava no cumprimento das leis de Deus, no cumprimento da Torá. Por isso ele diz que a palavra de Deus era lâmpada para o pé dele, luz para o caminho dele. Ele dizia que assim como aquela lamparina era essencial para ele caminhar na noite, assim também a palavra de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus eram essenciais para a vida dele. E ele levava o povo a esse entendimento, ele levava o povo também a adorar a Deus, a cumprir a palavra de Deus. O segredo, meus queridos, da verdadeira adoração está em cumprir os mandamentos de Deus, cumprir as leis de Deus estabelecida por ele aqui na terra. Através das leis de Deus, através da palavra dele, que foi estabelecida para nós aqui na terra, nós estamos trazendo o céu para a terra, nós estamos trazendo a cultura do céu para a terra, nós estamos estabelecendo o governo de Deus aqui na terra. E Davi entendia isso. Porém, com o passar do tempo, Davi morreu. E ali, meus queridos, mais uma vez o povo foi se distanciando da palavra de Deus. O povo foi perdendo a essência, o povo já não cumpria mais a Torá, o povo não cumpria mais a mitzvot, as leis do Senhor. E ali o povo foi entrando em desobediência, o povo foi entrando em idolatria, adorando a outros deuses. Então Deus levanta ali profetas para profetizar sobre a vida deles, mas eles não tinham compreensão. Quando nós estamos distantes da presença de Deus, quando nós não estamos obedecendo a sua palavra, o Espírito Santo de Deus, meus queridos, se entristece e muitas vezes nós
não compreendemos mais, nós até ouvimos, mas não compreendemos. Este é o tempo de nós pedirmos ao Espírito Santo de Deus para que possa nos dar direcionamento, para que nós possamos, meus queridos, compreender a palavra, a rema, a revelação. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos viver essa palavra, compreender essa palavra, porque se nós não estivermos fundamentados nessa palavra, nós vamos sucumbir. Nós vemos então que Davi morre e ali o povo deixa de adorar a Deus. Deus então envia Jesus, Yeshua HaMashiach, para vir aqui na terra, para estabelecer o reino, o governo. Meus queridos, durante todo o tempo que Jesus estava aqui, Jesus falava de reino. Existem duas coisas distintas, existe salvação e existe reino. Jesus, ele veio para morrer naquela cruz, para nos salvar, mas ele veio também para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Ele veio para estabelecer o governo de Deus aqui na terra. E é isso que a igreja precisa entender. Porque muitas vezes a mentalidade grega, ela nos faz entender que Jesus, ele veio para morrer naquela cruz, nos salvar e nós irmos morar no céu. Mas Jesus, ele veio para coisas muito maiores. Jesus, ele veio para nos salvar. Através do sacrifício de Cristo, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Através do sacrifício de Cristo, os nossos pecados, eles são justificados. A Bíblia diz que através do sacrifício de Cristo, os nossos pecados, eles se tornam mais brancos do que a neve. Hoje, quando Deus, ele olha para mim e para você, ele não vê a pastora Ruth com os seus pecados, com as suas mazelas, mas ele olha para mim através de Cristo e ele vê o projeto original que ele desenhou para mim na eternidade. O sacrifício de Cristo foi para que eu pudesse ser salva, foi para que os meus e seus pecados pudessem ser perdoados através da nossa confissão. Mas, meus queridos, Jesus, ele veio também para estabelecer o reino, o governo aqui na terra. Quando Jesus estava aqui, ele falava por muitas vezes do reino. Ele dizia: o reino de Deus é comparado a uma dracma perdida. O reino de Deus é comparado. Ele sempre falava do reino. Quando ele foi orar, a oração do Pai Nosso, ensinando os discípulos a orar, ele disse: venha o teu reino aqui na terra, como no céu, dizendo: existe no céu o reino de Deus e este reino precisa ser estabelecido aqui na terra. Jesus, então, ele ensina os seus discípulos sobre o reino, sobre o governo de Deus aqui na terra, através de Jesus, através de Yeshua HaMashiach. Jesus, então, ele morre naquela cruz, ao terceiro dia ele ressuscita, ele fica durante 40 dias aqui. Porém, ele diz para os seus discípulos: não saiam de Jerusalém, até que do alto venha poder. A Bíblia relata em Atos 2 que cerca de 120 ficaram ali em Jerusalém, em um cenáculo, orando, adorando, glorificando a Deus. E ali, meus queridos, do alto veio o poder. E a igreja, então, ela foi empoderada para estabelecer o reino, o governo de Deus na terra. Foi algo lindo, algo sobrenatural. Em uma palavra de Pedro que se acovardou quando Jesus morreu, negando Jesus. Agora ele estava cheio de poder e autoridade do Espírito Santo de Deus na vida dele. Foi para isso que o Espírito Santo de Deus veio, para nos encher de poder, de autoridade, de intrepidez, para avançarmos contra as trevas, estabelecendo o reino, o governo de Deus aqui na terra. Então Pedro, ali em uma única mensagem, ele alcança cerca de 3.000 almas para Jesus. Nós vimos enfermos sendo curados, nós vimos endemoniados sendo libertos, nós vimos vidas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa igreja, ela ia de casa em casa, meus queridos, pregando a palavra. Essa igreja foi uma igreja que confrontou a idolatria. Nós vemos que quando Paulo, ele estava ali pregando a palavra em um determinado lugar, se voltaram contra Paulo porque ele estava pregando contra a deusa Diana, porque as pessoas estavam idolatrando aquela deusa. E a Bíblia diz: só ao Senhor adorará, só a Ele servirá. Ali nós vimos que os empresários que tinham lucro através daquela deusa Diana, fazendo imagens, vendendo imagens,
iludindo as pessoas, eles foram perdendo, meus queridos, o seu poderio dentro daquela cidade. E ali então eles se voltaram contra Paulo, para que Paulo fosse morto. Por quê? Porque estava atrapalhando os negócios dele. É essa igreja que Deus está levantando novamente neste tempo. Uma igreja vitoriosa. A igreja primitiva era uma igreja vitoriosa, destemida. Ela não se acovardava. Ela dava sua própria vida, se precisasse, para pregar a verdade. Meus queridos, mas o tempo foi passando. E, infelizmente, a igreja do Senhor, mais uma vez, foi deixando a verdadeira adoração de lado. Nós vemos lá, meus queridos, que 600 anos depois, essa igreja, mais uma vez, ela se perde na sua adoração. Nós vemos que Constantino, ele muda os tempos e as estações, tirando a igreja da base de Jerusalém e mudando os tempos. Com isso, a igreja vai fazendo o quê? Perdendo a força. Constantino, ele vê que ele estava perdendo o domínio, porque nas casas, quem governa é o dono da casa. Então, ele não tinha o governo, ele estava perdendo esse governo. Ele, então, começa a construir basílicas, templos, bonitos, luxuosos. E, então, ele diz, a partir de agora, vocês não poderão mais adorar na casa de vocês. Quem adorar na casa de vocês vai ser penalizado. Agora, vocês precisam vir para este templo para adorar. E ali, então, o povo, assustado, coagido, começaram a ir para aqueles templos para adorar. E ali, então, ele começa a trazer mudanças dentro da adoração. E ele, então, começa a mudar. A primeira atitude, meus queridos, foi tirar o dia da adoração. Nós vemos que a primeira coisa que ele fez foi dizer, agora vocês não vão mais adorar no sábado. Agora vocês vão adorar no domingo. Por quê, meus queridos? Ele teve uma visão de uma cruz com o sol, e ali o sol é o deus Apolo, e o dia de adorar este deus Apolo é justamente no domingo. E ele então começa a adorar aquele deus. E ali ele tira a adoração do povo, naquele dia no qual Deus havia instituído, que era um dia de descanso, que era um dia do povo estar junto com a sua família, estudando a palavra, estudando as mitzvot, um tempo deles estarem ali em família, adorando a Deus. Ele tira então esse dia e diz que agora eles têm que estudar a palavra no domingo. E eles têm também que trabalhar no sábado. E agora, o domingo é que é o dia no qual eles vão adorar ao Senhor. E ali ele começa, meus queridos, a mudar. Quando ele, então, coloca apenas um líder, um bispo, para que pudessem estar ali na frente da adoração. Quando Jesus, ele institui 5 ministérios. A Bíblia nos diz que Jesus instituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Jesus instituiu esses 5 ministérios para que em unidade eles pudessem então trabalhar como igreja do Senhor, instituindo o reino, instituindo o governo aqui na terra. Porém, ele coloca então apenas um líder, que seria um bispo e que futuramente passou a ser o pastor. E ali a igreja, o pastor foi ficando sobrecarregado. Muitas vezes o pastor que não tem um chamado de pastor, mas o chamado dele é de evangelista, o chamado dele é de profeta, ou o chamado dele é de mestre, até mesmo apóstolo, e ele ali na função de pastor, sendo sobrecarregado no seu chamado. Foram muitas as mudanças que Constantino foi fazendo. Para quê, meus queridos? Para tirar ali o poder da igreja. E a igreja, então, ela parou de cumprir as mitzvotes,
Ela parou de cumprir ali os mandamentos como Deus havia deixado. Deus havia deixado festas bíblicas e cada uma dessas festas bíblicas, ela tem um significado muito profundo no âmbito espiritual. Essas festas bíblicas, elas são para nos proteger contra os tronos caídos das trevas que vêm com todo o ímpeto contra nós. Existe também, meus queridos, um calendário de Deus. Existe o calendário bíblico que Deus instituiu para o povo. Existe também as estações de Deus, assim como existe primavera, verão, outono, inverno, também existe as estações de Deus, no qual nós caminhamos no âmbito do Espírito, dentro deste calendário, dentro dessas estações, cumprindo ali as festas bíblicas e estabelecendo o reino, estabelecendo o governo de Deus aqui na terra. E é este entendimento que eu quero trazer para nós como igreja do Senhor. Assim como Deus criou ali aquele tabernáculo de Moisés para que o povo pudesse adorar. Depois, então, ele cria o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, para que o povo pudesse adorar. Depois, ele levanta a igreja de Atos, para que pudesse adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora, neste tempo, ele está restaurando novamente este entendimento da igreja do Senhor, para que a igreja possa avançar, meus queridos, no âmbito do espírito, porque Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, ele está voltando e Deus não vem buscar uma igreja coagida como tem pregado por aí. Deus não vem buscar uma igreja que está coagida porque as trevas estão avançando e esse mundo não tem mais jeito, porque Jesus está voltando e é só a gente cruzar os braços e esperar Jesus voltar. Não, Jesus vem buscar uma igreja de guerreiros, Jesus vem buscar uma igreja destemida, Jesus vem buscar uma igreja cheia de poder e autoridade. Meus queridos, na igreja primitiva os sinais acompanhavam. Nós vimos ali cegos enxergando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Nós vimos que até a sombra de Pedro fazia com que pessoas eram curadas, eram libertas. E por que hoje isso não está acontecendo? Porque a igreja perdeu o poder. Porque a igreja perdeu o poder, porque a igreja deixou de ter a mente de Sião, que é a mente de Cristo. Por isso Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Nós não temos a mente grega, a mente romana, no qual foi introduzido dentro da igreja hoje, para dispersar a igreja, para roubar o conhecimento da igreja. Eu perguntei durante muito tempo, Senhor, por que a tua palavra diz, se creres, fareis obras maiores? Jesus disse isso. A tua palavra nos diz lá em Marcos 17 que os teus sinais acompanharão aos que creem, falarão em novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, endemoniados serão libertos. Se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, e eu creio. E porque estes sinais não estão me acompanhando? Então o Senhor começou a abrir os meus olhos espirituais, o Senhor tirou toda a escama dos meus olhos, e eu comecei a ver aonde estava o erro. Porque a igreja foi perdendo o poder, porque a igreja deixou de cumprir a verdadeira palavra de Deus, os mandamentos que Deus deixou para nós, viver o reino de Deus aqui na terra. Jesus está voltando, e ele está voltando para buscar uma igreja gloriosa, cheia de poder e autoridade. Meus queridos, os sinais estão acontecendo de novo, e eu sou testemunha viva do que Deus tem feito. Deus tem feito prodígios, maravilhas, milagres gloriosos no nosso meio. Deus tem libertado muitos cativos, Deus tem feito muitos enfermos, às vezes diagnosticado pelos médicos que não haveria mais cura, sendo curado, restaurado. E é essa igreja que Deus está levantando, e você faz parte dessa igreja. Que você possa ter os teus olhos espirituais abertos, para que você chegue ao conhecimento da verdade e se levante como essa igreja cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus, para estabelecer o reino, o governo dele aqui na terra. Esse vídeo continua.